Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, Evangelista Dirceu. Como é que é o seu nome? Meu nome é Anderson. Irmão Anderson, o irmão tem um testemunho da conversão para contar? É um pequeno testemunho da minha vida, né? Como é que aconteceu. Que eu, através de umas pessoas que eu conhecia, eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Não tinha nada contra, mas eu tinha mais o sonho das coisas do mundo, que nem jovem, né? Jogar bola. Mas depois do futebol, o meu sonho era outro. O meu sonho era... O diabo lançou na minha cabeça que eu tinha que fazer luta. Eu gostava de briga, eu não gostava de brigar com nenhum tipo de coisa nas mãos. Que nem arma, que nem pau, garrafa. Quando eu saía com meus amigos, o primeiro que arrumava a briga era eu. E as brigas que nós arrumava, nós sempre arrumava, o diabo usava nós para arrumar a briga para ganhar mesmo. Uma vez, eu arrumei uma briga tão ruim, que por Deus eu escapei. Em 15 jovens queriam me pegar. Uhum. Só que pelo livramento de Deus eles não conseguiam. Eu tava com um jovem do meu lado, esse jovem correu, eu fiquei sozinho. Aí eu peguei uma madeira na mão e chamei eles. O diabo era tão sujo que me usava assim, ó, que eu não tinha medo de nada. Mandei eles virem e eles não vieram. E foi o livramento nos lugares que eu ia. Até no... Era um jovem que vivia assim no mundo de desgraça mesmo, né? De desgraça. E achava que estava feliz. E se dissesse pra mim tirar os meus brincos da minha orelha, pedir briga. Dissesse pra mim, tu quer andar com essas roupas mundanas? Era só roupa cara, irmão. Roupa de marca, chamativa. No meio do jovem eu era o cara, eu tinha dinheiro. Eles achavam, eu não podia ter moto nem carro, mas eu era o cara. Botava o braço, queria brigar. Certa vez, ainda convertido, eles me procuravam ali em casa. Pra mim, deu uma briga lá, eles me chamavam, tu podia botar a mão por mim lá, o cara lá quer me pegar na escola, isso assim. E eu disse, não, agora eu mudei e não é mais desse jeito. Irmão, e o irmão procurou a igreja, alguém convidou o irmão para a igreja, como aconteceu a conversão, irmão? Aconteceu que desses meus 11 anos que eu comecei a conhecer o mundo ali, foi que um amigo meu me convidou, eu convivia com eles direto, eles tinham uma igreja, e ali aquele povo glorificando e aleluia, eu achava engraçado, e eu comecei a escutar pro lado de fora da igreja. Daí uma vez ele me chamou para sentar lá, eu sentei e fiquei, e daí quando eu sentei e fiquei ali que eu comecei a gostar de ir e frequentar a igreja e comecei a ir. Daí quando eu fiquei mais velho, a minha mãe me botou na igreja católica, que era para mim. Sua família era tudo católica? Até hoje tem pessoas que não largam de imagem. Não largam de imagem. Até na casa dos meus parentes que eu vou, a maioria dos parentes que eu fui, eu quebrei imagem, porque eu tinha em casa. Eu tinha imagem que eu acreditava que aquelas imagens me guardavam, mas eu via vulto, eu via gente caminhando dentro de casa por causa daquelas imagens. E aí, irmão, foi para a igreja, irmão, e tomou a decisão? Comecei aí, mas, irmão, primeiro eu fui só depois que eu sofri um acidente na firma que eu trabalhava. Eu tinha 16 anos, recém começando a trabalhar. E daí eu sofri um acidente, fiquei 5 dias no hospital, quase morto. E lá no hospital eu fiz um propósito com Deus. Senhor, se tu me tirar daqui eu vou te servir. Não fez um propósito com Deus? Fiz um propósito. E Deus viu o quebrantamento do meu coração, minha fé. Me tirou de lá em 5 dias. Quem me via dizia que eu ia ficar 1 mês, 5 meses lá dentro. Porque o meu caso era ruim. E foi muito rápido. Eu saí de lá, meu irmão. O inimigo é tão sujo que a gente não cumpre com o propósito. O ser humano é fraco. Eu fui pro mundo de volta e comecei a fazer as coisas erradas. Meu Deus. Saí, bebia, só não fumava droga, só bebia. Bebia, arrumava briga, andava na rua sozinho, 1, 2 horas da manhã, vinha dos bailão, não queria nem saber, chegava em casa bêbado, brigando, discutia e achava que tinha razão. Aí a minha mãe, depois que meu padrasto se suicidou dentro da minha casa, né, se matou, ali foi total, ali que eu lembrei de Jesus. Eu lembrei de Jesus, ele era um pai para mim, me criou, e eu não queria o mal, por mais que ele me repreendia, ele surrava nós, eu achava que aquilo ali era uma repreensão assim, mas era o diabo lutando com nós. E daí ali que eu comecei, ele tinha aquelas rezas de Ave Maria, santo aquilo, santo isso, e eu acreditava naquilo. E ele era muito religioso? Muito religioso e crente para ele não existia, para ele era Deus e Deus. E ele foi ao suicídio? Foi, ele era alcoólatra, bebia, daí pegou a depressão, não tinha mais serviço. Ali, irmão, o diabo armou certinho, ele esperou todo mundo sair, foi no quarto, se enforcou, botou um lençol, pulou
da cama. E meu irmão viu ele pendurado ali, foi o desespero. E eu em lágrimas, eu estava num lugar lá embaixo, na casa de um amigo meu lá, e viciado em videogame. E daí uma coisa me diz, ó, algo aconteceu na tua casa. E a ambulância passou a 1000 no lugar que eu estava. E eu desconfiei, o que aconteceu? E ali na hora o pensamento dizia, foi lá na tua casa. Quando eu subi ali, irmão, logo já me disseram, ó, teu padrasto se matou. Mas eu fui em lágrimas, ó. Subi em lágrimas e não era o meu desejo. Por mais que ele era daquele modo, daquela maneira, não era o meu desejo. E daí ali que nós começamos a ir para a igreja. Ali que o irmão Amori foi lá em casa, orou. Até que eu evitava chegar perto de crente, porque eu não queria me converter ainda. E na igreja eu recebi a revelação que Deus dizia para mim que eu tinha 2 corações, servia 2 Senhor. Que eu queria servir a Deus e queria servir o mundo. Era música mundana, era festa, bebedice. Aí Deus disse para mim, ó, que tinha uma obra na minha vida, que eu ia ser a luz no meio da escuridão de trevas, onde estavam jovens, almas aflitas. Ali Deus começou a falar comigo e eu comecei a frequentar a igreja, fui para a igreja, até que eu tomei uma decisão de me batizar. Irmão, a minha casa vivia cheia de jovens. Cada dia que lá era 8, 10 jovens, era raro tu ver um dia que não tinha um jovem lá dentro. E quando eu me converti, todos eles me abandonaram, não sobrou um. E ali que eu pude entender o que Deus faz. Ele afastou aqueles que diziam ser meus amigos para botar Jesus, que é o meu verdadeiro amigo. Hoje o irmão tem um verdadeiro amigo, né, irmão? Verdadeiro amigo, verdadeiro amigo. E tem uma família muito grande na face da terra, que é o povo de Deus, né, irmão? Ah, isso é uma maravilha, desse povo não largo mais. Ô, irmão, então o irmão está feliz, o irmão aceitou Jesus, tomou decisão, hoje está aí contente, já cooperando na obra de Deus, irmão? Graças a Deus, hoje já agora em janeiro completou 3 anos, né, que a gente está no ministério aí, pelejando em favor das almas, né, e pelejando muito, muito bom mesmo fazer a obra de Deus. Irmão, qual é o conselho que o irmão tem a dar para os jovens que estão vivendo ainda esta vida lá no mundo, que eu sei que muitas pessoas vão ouvir pelo rádio esse testemunho, qual é o conselho que o irmão tem a dar a essas pessoas? Olha, o que eu posso dizer, realmente, se vocês têm um interesse de conhecer a verdade, comece a frequentar, vai devagarinho, vai indo, vocês vão ver que Jesus vai tomar. Quando eu comecei foi de uma maneira assim, tremenda, as coisas começaram a acontecer na minha vida assim, porque a promessa de Deus se cumpre, aquele que tem promessa, Deus pega de um jeito ou do outro. Graças a Deus que Deus teve misericórdia de mim, eu estive lá no hospital, fiz um propósito com ele, e através desse propósito eu saí, não cumpri e ainda sofri muitos acidentes, muitos carros me pegavam na rua, levei peixada, brigava e me dava mal. E ali através desse propósito Deus viu meu coração, me tirou desse charco de lodo, que era o mundo de perversão, de mentira, prostituição, e graças a Deus eu fui para a igreja. Hoje o irmão está feliz, irmão? Mas graças a Deus conheci um povo muito abençoado, que é o povo de Deus, né? Então o conselho que eu mandar para os jovens é que venha para a igreja e venha servir a Deus, que a vida muda. É verdade, venha mesmo, se esforce, não vá para esse mundo de ilusão, que é droga, que é prostituição, vaidade. Coisas mundanas não levam nada para o céu, o que leva é Jesus, a porta estreita. Largue de tudo, vai para Jesus enquanto é tempo, porque logo, logo vai se findar. Estamos vivendo as últimas horas já. Eu que duvidava disso, até mesmo convertido, que Jesus não ia voltar, que ele queria me usar aqui. Mentira, Jesus está voltando e está muito perto. Quem tem ouvido, ouça, né? Abra os olhos que está muito perto. E venha para Jesus. Venha para Jesus. Deus abençoe, irmão, por esse vibrante testemunho, em nome de Jesus. A paz do Senhor e Deus abençoe a todos.